Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho a respeito de diários de bordo na educação infantil. E quero trazer para vocês que a minha inspiração para falar sobre esse tema é sempre a obra da professora tão querida e tão potente na sua construção, que é a Madalena Freire. Não sei se vocês conhecem, mas aquele livro célebre, A Paixão de Conhecer o Mundo, tão rico em construções que revelam o exercício de olhar, de aprender e de conviver com as crianças na educação infantil. A Madalena Freire nos dá uma lição de humanidade, uma lição de consciência política, de consciência pedagógica, uma lição de consciência e de fazer metodológico e didático na elaboração do diário de bordo. Escrever em um diário é muito mais do que construir apenas uma descrição. E talvez seja esta uma das maiores dúvidas e um dos maiores desafios que nós temos na pedagogia brasileira. A nossa pedagogia é extremamente racional, não se abre, apenas recentemente vem se abrindo para reflexões e estudos que nos convocam a um encontro com a subjetividade do pensamento, com a subjetividade da ação, com uma escrita que se encontre com a poesia e com o sentir poético, com a percepção poética dos bebês e das crianças na escola. Já na década de 70, Madalena Freire fazia isso com uma beleza, com uma sutileza e uma potência de quem buscava, como adulto, compreender os bebês, as crianças, compreender o seu próprio trabalho como educador e educadora de educação infantil. Por isso, muito embora seja um livro tão antigo, mas ao mesmo tempo se mantém atualíssimo, justamente porque ainda estamos buscando aprender aquilo que Madalena Freire já fazia na década de 70. O livro A Paixão de Conhecer o Mundo, para mim, é uma referência para estudar sobre o conceito, sobre a prática e sobre a utilização de diários de bordo na educação infantil. Como eu disse a vocês, elaborar um diário não é apenas registrar acontecimentos, registrar um planejamento e a execução deste. O diário de bordo se insere no conceito de documentação pedagógica construído por Loris Malaguzzi, em Reggio Emília, quando o mesmo convidou um grupo de professoras de pré-escola que, a partir daquele momento, que elas iniciassem uma busca por registrar numa pequena e singela caderneta, com todo cuidado, tudo aquilo que representasse a essência da vida que se vive na escola de educação infantil. Vida essa que, do meu ponto de vista, se vive entre adultos e crianças, crianças e adultos, A escola, os seus profissionais com as famílias, com a comunidade, enfim. Documentar o percurso vivido nos leva também a entender o diário de bordo como lugar de excelência do planejamento do professor e da professora de educação infantil. Mas não o planejamento naquela lógica de semanário, onde eu, adulto, determinava o que fazer e cabia às crianças apenas a executar sobre aquilo que o professor ou a professora decidiu ser adequado para nós. Nesse sentido, é importante considerar que o diário de bordo, como dimensão de planejamento, ele traz uma outra perspectiva
do plano, da projetação. Uma perspectiva onde não sou eu, o adulto, a decidir o que as crianças farão, mas sou eu, adulto, que planejo o contexto de vida, o contexto de criação, o contexto para viver a vida cotidiana na escola, e as crianças, então, a partir desse contexto, vão recriando este cenário, vão construindo outras possibilidades, e cabe ao educador e à educadora, então, manter-se atento, conectado, em comunhão, observando e escutando, e praticando o registro para buscar a interpretação deste acontecimento, desta cena, desta ação infantil. Desta maneira, o diário de bordo, ele tem um movimento que não se encerra na forma cartesiana que se encerrava os semanários, como lugar apenas de prestar contas, como lugar apenas de descrever aquilo que se pretendia, descrever a resposta dada, não é? Colocando as crianças, então, numa situação de passividade. O diário de bordo, lembrando Loris Malaguzzi, ele nos auxilia a perceber a vida e o pulsar da vida na escola de educação infantil. Um outro ponto importante na elaboração do diário de bordo é entender que um bom diário de bordo, construído com consciência teórica, com saber metodológico e didático, é um registro que atende todas as necessidades de compreensão e um registro que, a partir dele, se desdobram todos os outros registros da escola. Sejam os relatórios ou os pareceres descritivos das crianças, seja os registros que vão compor as paredes, os ambientes da escola, sejam os registros para que nós possamos também compreender, para além da aprendizagem e do desenvolvimento dos bebês e das crianças, mas também um registro que nos permite compreender o nosso próprio desenvolvimento profissional. Portanto, falar de diário de bordo é falar de assumir uma posição diferente do que nós vínhamos assumindo com relação à pedagogia e os seus fazeres. É construir uma outra perspectiva, um outro saber, um outro fazer e, portanto, construir uma outra forma de pensar o registro, o planejamento e a própria prática cotidiana. Muito bem. São muitos conceitos dentro da temática do diário de bordo, passa pelo planejamento compartilhado, pela escuta, pela observação, pela própria metodologia de documentação pedagógica, e nós já tivemos várias turmas nesse curso, que é encantador, porque nele nós também trabalhamos a perspectiva da escrita poética, da escrita autoral do adulto na relação pedagógica e educativa com as crianças. Esse curso, ele traz materiais riquíssimos, referências muito atuais e necessárias para a compreensão das práticas de diário de bordo. Por isso, eu gostaria de convidar cada uma de vocês e cada um de vocês a conhecer o nosso curso e a fazer parte desta viagem na construção de uma outra forma de pensar e de fazer a educação das crianças bem pequenas a partir da construção de saberes sobre a documentação pedagógica, sobre o registro e, especialmente dessa vez, sobre o diário de bordo como lugar de autoria da educadora e do educador. Eu espero vocês. Um abraço.